convidado é o deputado federal por São Paulo, que fez a sua trajetória política na cidade de Osasco. Vereador, presidente da Câmara e secretário municipal. Hoje, em Brasília, ele atua em defesa de pautas estratégicas e no fortalecimento dos municípios. O Café com Cassundé recebe hoje o deputado federal Ribamar Silva. Fala, Riba! Fala, meu amigo, uma alegria estar aqui no Café com Cassundé, uma alegria. Eu sempre sou ouvinte e assisto o seu podcast aqui e estava ansioso para vir aqui. Você já me convidou há algum tempo aí, mas a agenda nunca bateu e hoje estou tendo a honra de estar aqui tomando esse café com você aqui. Uma alegria a gente fazer esse bate-papo. Você que é um jornalista respeitado e conceituado na nossa região, no estado de São Paulo. Então hoje é uma alegria poder estar aqui com você. Para mim é uma satisfação muito grande, conheço a sua trajetória, acompanhei desde quando vereador, presidente da Câmara lá na cidade de Osasco e hoje como deputado federal, sendo não só o representante da cidade de São Paulo, mas da nossa região aí, né? Fazendo um trabalho incrível. É verdade, nós estamos, assumimos o mandato em 18 de dezembro de 2024 e com muita alegria representando não só Osasco, mas toda a nossa região, o estado de São Paulo, até porque quando você assume um mandato de deputado, você é representante do seu estado e discute as pautas nacionais que interferem e impactam a vida das pessoas. Então, estou muito feliz de estar nessa missão, porque para mim a política é uma missão de poder entregar resultado para a população. A gente sabe dos desafios que passamos no dia a dia na política. A política, eu sempre falo que está desacreditada. Mas em todos os segmentos você tem pessoas que são dedicadas e pessoas que estão ali por estar. Eu estou com toda a minha dedicação na política, desde quando fui vereador, fui assessor de deputado, fui assessor de vereador e hoje estou na função de deputado, então sabendo da responsabilidade que o mandato te outorga e de fazer entrega para a população, né? Então estou muito feliz nessa função. Eu costumo dizer que é através da política que a gente pode transformar vidas e impactar pessoas, né? Apesar de muitas pessoas não acreditar, a gente precisa separar que existe políticos e políticos, assim como existe médicos e médicos, professores e professores e assim sucessivamente, né? É uma pequena parte que não trabalha, que não desempenha um papel, mas eu acho que se a população pesquisasse mais, acompanhasse mais, ia entender assim o trabalho que os deputados, que os políticos da nossa região e do nosso país, eles representam. Ao longo do tempo, não tinha internet, né? Então as pessoas não se interessavam. Hoje as pessoas se interessam muito, as pessoas querem participar, as pessoas interagem na rede social. Eu tenho hoje, eu vou te dar um exemplo aqui, Cassundé. Hoje tem a CPI do Banco Master. Entendeu? Que é uma CPI que eu quero participar, não tenha dúvida. Eu assinei a CPI da Vaza Torga e aí não aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Pegaram a assinatura dos deputados, eu tenho muita responsabilidade com isso, para deixar os nossos ouvintes aqui, que eu sei que a sua audiência é muito grande. Agora, só pode protocolar essa CPI no dia 2. Então, dia 2 eu estou lá em Brasília. E se realmente for protocolar essa CPI, você pode ter certeza que vai ter a assinatura do deputado Ribamar. Agora, o que eu não posso assinar é um negócio que fica vago. Eu assinei a Vaza Torga e fizeram uma articulação para não existir a Vaza Torga. Então, eu tenho muita responsabilidade com a minha assinatura, até porque qualquer coisa que eu assino interfere na vida das pessoas aqui embaixo. E principalmente uma CPI dessa que precisa ser investigada, precisa ser apurada. Quem deve tem que pagar, tem que ser punido. E não tenha dúvida que eu sou a favor dessa CPI. Mas eu vou estar lá dia 1º, no dia 2 eu vou para o plenário e a gente vai ver. Se for protocolar realmente, pode ter certeza que vai ter a assinatura do deputado Ribamar, que eu sou a favor da investigação, apesar que isso é competência do Banco Central. Mas a Câmara também tem que fazer pressão, o Senado tem que fazer pressão, e se existir mesmo essa CPI, se não estão pegando as assinaturas para fazer negociatas, então pode ter certeza que vai ter a assinatura do deputado Ribamar, que eu sou a favor da investigação do Banco Master. Show de bola. Riba, para começar o nosso bate-papo aqui, o nosso café, essa resenha, queria que você falasse um pouquinho e explicasse a sua trajetória. Quem é o Ribamar Silva e como começou, quando foi que você entrou na política? Eu faço política desde os meus 15 anos.
Eu tô com 50 já, pô. Já vivi meio século. Inteiraço, hein? Inteiraço aí, ó. Joga Obrigado. bola ainda? Não, não jogo. Deixa eu falar um negócio pra você. Se tem uma coisa que eu não sei fazer é jogar bola. Sério? Vai na brincadeira ali. A bola, quando ela vem pro meu lado, quando ela vê que é eu, ela foge. Mas eu gosto de fazer caminhada, tal. Esses dias eu tô meio enferrujado, tal. Minha filha tá fazendo aquele esporte agora que é na bicicleta, que, pô, eu vejo ela lá, eu tô cansando só de ver ela. E ela tá louca para me levar. A Luana tá fazendo. E aí já levou a irmã dela e tá louca para me levar também. E eu acho que eu vou entrar nessa aí para qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Você sabe que eu pesava 161 quilos. Eu era bem pesado. E aí eu fiz a bariátrica. Então hoje estou com 99 quilos, tal. E é qualidade de vida. Eu tinha diabetes, tinha pressão alta. E graças a Deus foi liquidado isso aí. Que bom. Mas falar para você, eu faço política desde os meus 15 anos. Trabalhei com o ex-vereador de Osasco, Ludival. Foi ali que eu ingressei na política e tal. E depois nunca mais saí. Já trabalhei com Apolinário, com Gilberto Nascimento. E a alegria de ter trabalhado com o Gilberto Nascimento, que quem me deu posse em Brasília quando assumiu o mandato foi o deputado Gilberto Nascimento. Então, um grande amigo, um amigo da família e tal. E aí eu comecei aos meus 15 anos e ajudei várias lideranças na cidade de Osasco. Em 2016, eu coloquei o meu nome para apreciação da população, disputando a eleição com 350 candidatos e tive o privilégio, a honra de ser escolhido. Fui o 14º vereador mais votado naquela ocasião e ganhei a eleição. E aí foi para o desafio que é legislar, fazer um mandato e ter entrega para a população. E naquele período, o prefeito que tinha ganhado a eleição também, era o ex-vereador Rogério Lins, que foi prefeito da cidade. Então, nós fizemos um trabalho no primeiro momento, assim que assumi, já tive a responsabilidade de assumir a liderança do governo. Pô, você assumir o mandato, recém assumir a liderança, onde tem vereador de 7 mandatos, 8 mandatos, tinha vereador Jair Assaf com 300 Toniolo, mandatos, né? Toniolo, Mário Luiz Guides, e aí, mas na articulação, no jeito de lidar, na articulação política e tal, fizemos uma boa liderança naqueles primeiros 2 anos e depois coloquei o meu nome para apreciação dos colegas vereadores para disputar a eleição de presidente da Câmara. E aí tive o privilégio de ser escolhido por 18 vereadores, dos 21, 18 vereadores me escolheram para ser presidente da Câmara e fizemos uma gestão de transformação da cidade. Nós entendíamos que a eleição é uma coisa, acabou a eleição, você tem que descer do palanque político e governar para a população. E foi o que nós fizemos naquela ocasião. Eu, como presidente da Câmara, você sabe muito bem que você é dos bastidores da política, você conhece e sabe o quanto é importante a unidade dos poderes. São 2 poderes distintos, que é o executivo e o legislativo, mas quando anda junto, não é submissão, quando anda junto, quando entende as pautas importantes para a cidade, a gente tem entrega para a população. E foi o que nós fizemos, colocamos para votação os principais projetos para a cidade avançar, e a cidade avançou. E eu fui para a reeleição. Quando eu assumi o mandato de presidente da Câmara, o atual prefeito, que era o Rogério Lins, ele tinha 23% de aceitação no mandato, porque tinha uma conjuntura da presidência da Câmara e que não pautava os projetos importantes por entendimento, e aí respeito o posicionamento do ex-presidente da Câmara naquele momento, e ele dificultou algumas situações e não pautou os projetos que tinha para pautar. A cidade deu uma travada, a aceitação do projeto do prefeito atual cai, porque não tem entrega. E quando nós assumimos, nós entendíamos que precisava pautar os principais projetos, fazer a cidade avançar, fizemos uma redução do ISS, fizemos um ajuste fiscal, e no ajuste fiscal a gente começou a atrair as empresas para Osasco, e Osasco deu o boom que deu, cresceu muito. Nós pegamos o orçamento da cidade com 1,6 bi e entregamos para o Gerson agora, depois de 8 anos, com um orçamento de 5,2 bi. Então, a cidade avançou, até porque acreditávamos numa pauta de educação, qualificação e geração de emprego para dar dignidade para as pessoas. E nós pautamos, e aí foi para a reeleição. Na minha reeleição, eu fui disputar a minha reeleição com mais de 800 candidatos e fui o vereador mais votado, e o prefeito foi reeleito com 63% das intenções de votos. Ô Riba, você acho que cada eleição é uma eleição, é diferente,
Mas o que é mais difícil? É ganhar a eleição ou a reeleição? Eu acho que ganhar a eleição pode ser o acaso. Você fez uma campanha legal, você tinha um discurso legal e você pode ganhar a eleição, e isso acontece muitas das vezes. E na reeleição, você se consolida, eu sempre falo, você passa a ser uma liderança respeitada na sua cidade quando você ganha a eleição. Você vai ficar sendo observado os seus 4 anos de mandato, e quando você vai para a reeleição é muito mais difícil do que uma eleição. Então, quando você vai para a reeleição, é o teste se a população te aprovou ou se a população não te aprovou. Se a população te aprovou, você vai ganhar a eleição. Se a população não te aprovou, você vai ser tirado e vai ser colocado outro no seu lugar. E graças a Deus a gente conseguiu uma aprovação, porque eu fui para a minha primeira com 350 e na segunda fui com 800 candidatos. E eu tive o privilégio de ser o vereador mais votado. Então, ali mostra a aprovação do nosso mandato. E aí tive a honra de disputar a eleição de novo de presidente da Câmara, e na primeira eu ganhei com 18 dos 21 e vereadores, 18 votos, e na reeleição para presidente, a reeleição que não era reeleição, era uma nova eleição, porque era um novo mandato, eu tive 20 votos. Só não tive voto da ex-vereadora Juliana do PSOL, porque eles têm uma conjuntura de eles votar nele para presidente, para vice-presidente. Ela votou nela para tudo. É uma conjuntura, é um entendimento do partido e que precisa ser respeitado também. Eu tive 20 votos dos vereadores e ganhei a reeleição, e nós fizemos o segundo mandato de presidente da Câmara também, histórico também. Hoje recebo os colaboradores dizer que você foi bom é uma coisa, as pessoas dizerem, e aí quer saber. E aí esses dias eu fiquei muito feliz que eu cheguei no restaurante, tinha 10 colaboradores da Câmara, de outros gabinetes, de outros vereadores, e quando me viram, bateram palma. Pô, e eu falei, mas é aniversário de alguém aqui? Não, a gente está batendo palma para você, nosso eterno presidente, pelo respeito que você teve com os colaboradores, o respeito que você teve com a Câmara Municipal. Eu sempre falava que eu queria ser marcado como um presidente que, quando voltasse à casa, as pessoas iam sentir falta, e as pessoas, quando me vissem, iam me cumprimentar, iam falar do nosso feito no mandato e tal. Eu fui um cara que fiz uma reforma administrativa, valorizei o servidor, valorizei o próprio vereador também. Então, deixamos um marco na história da Câmara Municipal como um presidente que passou e deixou um legado legal. Isso, para mim, é muito importante. Foram 8 anos, né, como vereador. E 4 como presidente. Como presidente. Ô, Riba, dentro desse... E hoje tenho a honra de ter minha esposa como vereadora. E foi a mais votada, né? Foi a mais votada. E você sabe que transferência de voto não é fácil. Não. Então, quando as pessoas perguntavam quantos votos a Elane ia ter, eu sempre falava assim, eu quero que ela tenha um a mais do que o primeiro suplente, mas sempre focado que eu queria colocar ela no pódio, com muito trabalho, com muita dedicação e tal. E a Elane é uma pessoa muito simples, uma pessoa muito receptiva. Ela não participava ativamente do meu mandato, mas nos bastidores ela sempre foi uma pessoa muito respeitosa. Ela nunca pousou de mulher do presidente, nunca pousou de mulher do vereador. Simplicidade, né? É a simplicidade que é o histórico da nossa família. A gente nunca ostentou e nunca precisamos disso. A gente sempre mostrou quem nós somos, a verdade. Então, e quando colocamos o nome dela, coloquei o nome dela em fevereiro. Nós tínhamos uma conjuntura do grupo e tinha 5 pessoas do grupo que queriam ser candidatas. E aí um que trabalha comigo 20 anos, outro que trabalha 22 anos, um com 15 anos e tal. E aí um deles falou para mim assim, pô, se você escolher qualquer um, vai ter um racha num grupo, porque a pessoa vai falar, por que ele, não eu? Agora, se você escolher a Dona Elânia, ele chama ela de Dona Elânia, se você escolher a Dona Elânia, não vai ter racha. E aí eu fui conversar com um por um desses 5, e na hora que eu falei assim, cara, teve uma pessoa que me falou isso, que poderia ser Elânia, e aí as pessoas falavam assim, não, se for Dona Elânia eu estou junto, se for Dona Elânia eu estou junto, unânime no nosso grupo, e o nosso grupo mostrou a unidade, e graças a Deus a Elânia disputou a eleição com quase 600 candidatos, e foi a vereadora mais votada. Então a gente fica muito feliz pelo reconhecimento do nosso trabalho, e com certeza mérito dela, porque ela vestiu a camisa, foi para a rua conversar, dialogar, falar das suas propostas, falar do seu sonho de poder transformar vidas através dessa ferramenta chamada
chamada política, eu acredito, como você falou no começo, Cassundé, que a única ferramenta que a gente consegue efetivamente impactar a vida das pessoas é a política. Então, quando você faz ela por missão e não por profissão, eu vi um cara dando entrevista uma vez, agora, há pouco tempo atrás, e o cara falou, qual a sua profissão? Ele falou, político. Eu falei, esse não sabe nem o que está fazendo aí. A política não é uma profissão. É uma missão. Quando se faz por profissão, você fica arrogante, prepotente, você se perde no caminho. Agora, quando se faz por missão, não. Quando se faz por missão, você tem entrega para a população. E é isso que nós temos feito. A nossa família se entregou na política para fazer entrega para a população, para impactar a vida das pessoas, para mudar a vida das pessoas. O mandato não pode mexer com o seu caráter, o mandato não pode fazer você esquecer a sua identidade. O mandato ele tem que servir para servir as pessoas. Eu sempre falo, Cassundé, que quando os políticos entenderem que eles estão para servir e não ser servido, a sociedade vai passá-los a respeitá-lo mais. E é isso que a gente tem feito, entregado a nossa vida ao mandato para a gente poder construir políticas públicas que vá ao encontro das pessoas que mais precisam. Transformar e impactar as pessoas. É isso aí. Ribado, nos 8 anos que você foi vereador, teve uma passagem que você assumiu como secretário também, mas nesses 8 anos, o que mais te marcou como vereador lá na cidade de Osasco? Cara, é como você pega uma cidade, é isso o que mais me marcou, como você pega uma cidade e como você consegue entregar essa cidade, entendeu? Nós pegamos a cidade de Osasco e isso é participação em conjunta do Executivo com o Legislativo, porque se não tiver essa unidade, não tem entrega para a cidade. Quando você assume o mandato de vereador e você tem a responsabilidade de assumir a presidência da Câmara, você tem que ter a responsabilidade de entregar para a população. Então, quando você pega uma cidade, isso me deixa muito orgulhoso, como o 12º PIB do país, e você entrega ela como o 7º PIB do país. Quando você pega uma cidade com o 11º PIB do Estado e você entrega ela como o 2º PIB do Estado, é porque você trabalhou para ter entrega para a população. Então, nós transformamos a cidade num polo de trabalho. A cidade de Osasco era conhecida como a cidade da indústria e ela se transformou numa cidade da tecnologia. Nós trouxemos 25% das startups de empresa tecnológica para a cidade de Osasco. Muitas empresas vieram para Osasco pela logística de Osasco e pelo incentivo fiscal que a cidade teve. Então, o prefeito, na atual administração, naquela que nós estávamos juntos, o prefeito Rogério Lins, juntamente com o secretário, com a Câmara Municipal, a gente nunca pode esquecer dos colegas vereadores que votavam os projetos, que discutiam, que debatiam os projetos para avançar a cidade, e a cidade avançou muito. Então, a gente está muito feliz de ter contribuído com a cidade, de ter tido entrega para a cidade, de ter mudado a vida das pessoas. A gente sabe que a cidade grande tem muito desafio. Sim. Então, quando você melhora uma unidade básica e ela passa a ser referência, então vem gente de fora, vem gente de outros lugares, vem gente de outros bairros para usar aquela unidade e daqui a pouco ela passa a ter dificuldade. Osasco é uma cidade que cresceu muito, avançou muito, mas tem muito desafio. Se você pegar hoje, o prefeito Gerson Pessoa tem muito desafio. Sim. E passa por alguns momentos difíceis, porque a cidade cresce e quanto mais cresce, mais cobrança tem. Uhum. Então, que poderia ser eu, prefeito, poderia ser você, o prefeito, qualquer outro, estaria passando por dificuldade também, porque são novos desafios. Quanto mais cresce, mais gasta. Sim. Quanto mais cresce, mais para a saúde você tem que investir. E quanto mais você investe, a saúde é difícil. Não é só Osasco que passa por momentos difíceis na saúde, é o Brasil que passa por momentos difíceis. Então, a gente sabe dos desafios e eu sempre coloquei o meu mandato à disposição de Osasco, de enviar recurso, de abrir porta no governo federal. Osasco ficou muito tempo sem deputado federal. Deputado federal, isso é verdade. Ô Riba, aí em 2022 veio o desafio, mais um desafio na sua trajetória política, né? Gigantesco. Como deputado federal. É ousadia, vamos dizer. Mas assim, é um trabalho que você veio desenvolvendo que naturalmente foi colocado o seu nome, como um articulador, como um bom político. Conseguiu fazer... Porque você ser vereador... E ser presidente da Câmara, ser líder do prefeito, você precisa articular com todo mundo. E você você soube fazer isso de uma forma muito natural, recebendo, conversando, e isso te deu uma visibilidade para subir um degrau na sua trajetória política, como uma missão.
E aí, 22, você veio candidato a deputado federal. Como que foi esse desafio para você? Rapaz, no primeiro momento existia um diálogo e eu sempre fui muito de cumprir compromisso político, quando você faz compromisso político, e eu coloquei o meu nome numa conversa com o prefeito Rogério Lins, coloquei o meu nome para ser candidato a deputado federal. E naquele momento existia várias especulações para estadual, a própria Ana Paula, tinha outro nome também, a ex-vereadora Ana Paula, que Deus o tenha, e eu coloquei o meu nome e comecei a trabalhar na cidade, conversando com liderança, e na região também. Só que daqui a pouco houve uma desarticulação e saiu outros nomes também a candidato a deputado federal. Mas em nenhum momento eu enfraqueci, eu pensei em desistir, me deu mais força e eu fui para a luta. O partido que eu faço parte hoje, que é o PSD, ele tinha uma conjuntura de eleger 5 deputados federais. E você olhava a chapa e falava, pô, dá para fazer 5. E eu falei, eu tenho que ser um dos 5. E trabalhei nesse propósito de ser um dos 5. E aí, com as candidaturas nascendo na cidade de Osasco e tal, eu fui para fora também, buscar parcerias, fazer dobradas e tal, e começamos a trabalhar. A minha principal dobrada em Osasco, a minha única dobrada em Osasco foi com o Gerson Pessoa, que hoje é o atual prefeito, que foi deputado estadual também. E aí, quando a gente começamos a trabalhar, uma articulação na Câmara, alguns vereadores ajudando também, a minha gratidão a todos que acreditaram nesse projeto, e aí a gente começou a trabalhar e tal, e aí chegou o dia da eleição. A gente começou a apuração e começa a, 13º, é o 12º, décimo, oitavo. Foi subindo. E aí tal, você vai crescendo tal. Cheguei a 5º. E a gente, na conjuntura, olhando que poderia fazer 5 tal. E aí, daqui a pouco, encerra as urnas e eu sou o 5º deputado mais votado do partido, só que o partido fez 3. E eu acabei ficando na segunda suplência. Naquele primeiro momento você fica triste, mas sempre, quando saí do escritório e fui para o comitê, chegou lá no comitê, tinha uma festa, eu falei assim, rapaz, será que mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa? Não, mas aí o pessoal, quando eu desci do carro, estava soltando fumaça azul e tal. Mas eu olhei na cara de quem estava acendendo o pavio lá da fumaça, estava chorando. Eu falei, aí tem que descobrir se é o choro de alegria ou o choro de tristeza e tal. Mas não tinha mudado nada, porque nós tínhamos encerrado já as apurações, e aí o grupo entendia que nós tive quase 66 mil votos. Você sair de uma eleição de vereador da cidade de Osasco, embora uma cidade grande, mas é um grande desafio você querer ser deputado federal. Mas o que mais me motivou a ser deputado federal, Cassundé, foi ir a Brasília, e quando chegar a Brasília, você chegar no gabinete de um deputado e o deputado não está, a equipe do deputado atender, e você falar assim, esse deputado teve uma votação expressiva na minha cidade e eu vim aqui pedir um recurso para ele, para a gente reformar uma praça da nossa cidade e reconhecer, se o deputado mandar esse recurso. Eu sempre fiz isso com os colegas vereadores, eu fui chefe de gabinete em Brasília do deputado Roberto Santiago, e a qual um grande parlamentar, um deputado atuante, um deputado que, com 8 anos de mandato, ele saiu do Congresso como um dos 50 parlamentares mais influentes, e só sabe o que é isso quem está no parlamento em Brasília. São 513 deputados e 81 ou 2 senadores. É muita coisa. Gente. Então, e você se destacar entre ser um dos 50 parlamentares é muito gratificante, né? e um trabalho muito árduo. Então, mandar um abraço aqui para o sempre deputado Roberto Santiago, que hoje está na minha campanha também, é um dos articuladores, um dos coordenadores do nosso projeto político, não é nem da campanha, do nosso projeto político. Então, a minha palavra de gratidão ao Santiago. E aí, naquele momento, você fica triste, entendeu? E aí nós ficamos, o reconhecimento de ter uma votação expressiva na cidade de Osasco e em todo, ter quase 66 mil votos, porque você ser vereador e disputar uma eleição de deputado é muito difícil, entendeu? E aí, como nós estávamos falando também, você ia falar com o assessor,
E aí ele falava que o deputado poderia mandar o recurso, mas o deputado não estava, o deputado estava numa conversa, e isso a maioria dos gabinetes, você nunca encontrava deputado, você encontrava deputado no corredor, e eu nunca gostei, eu acho que é uma falta de respeito você tirar uma foto com um vereador, atender uma liderança no corredor. Sim. E aí, eu conversando com os vereadores que estavam, eu falei, pô, cara, não dá para admitir isso. Eu vou ser candidato a deputado federal. E se eu ganhar a eleição, eu vou atender todos os vereadores, vou atender todos os prefeitos, eu vou atender secretário, entidades filantrópicas e tal. E coloquei o meu nome. Foi assim que nasceu a vontade de ser deputado federal. Nem quando trabalhava com o Santiago, nunca sonhei em ser deputado, nem sonhava em ser vereador. E aí tudo foi acontecendo por missão mesmo. A gente saber que a gente poderia contribuir muito mais, não como assessor, mas como ter o mandato na mão. E aí foi assim que despertou a vontade de ser deputado federal. E porque as pessoas pegavam, protocolavam o ofício e falavam daqui. Quando o deputado chegar aqui, a gente vai ligar para você, vereador, ou presidente e tal. Pô, e até agora eu não recebi a ligação. Se acontecer, pode acontecer daqui para o Pode ser que ligue daqui a pouco. Pode ser que ligue, mas até hoje não ligaram. E aí nasceu esse desejo de ser deputado e a gente começou a trabalhar. E aí, você ser vereador, eu fui o único vereador da história da cidade de Osasco, o único vereador que conseguiu esse feito, de estar no mandato e assumir o mandato de deputado federal, disputar uma eleição e assumir o mandato de deputado federal. Os outros foram de ser deputado estadual, foram ser vice-prefeito, foram ser prefeito, para depois ir para Brasília. Da Câmara Municipal para a Câmara Federal, eu fui o único. Então, um outro marco também que me deixa muito feliz. E aí, assumimos essa função e ficamos na suplência, mas quando Deus tem um projeto preparado para você, não adianta. Podem lutar, podem tentar desarticular, mas quando está escrito pela mão do Todo-Poderoso, não adianta, cara. E aí, na segunda suplência, você ser primeiro suplente, Cassundé, de vereador, para você assumir, é difícil. Imagine você ser segundo suplente de deputado federal. É muito mais difícil. Mas quando o Papai do Céu prepara para você, não adianta. E aí, no primeiro momento, o Bertagnoli foi convidado para ser conselheiro do Tribunal de Contas. O cara que foi o mais votado, o deputado mais votado do partido, 154 mil votos, ele renuncia o mandato dele em outubro de 2023 e vai para o Tribunal de Contas e o deputado, primeiro suplente, assume o mandato. Ele assume o mandato de deputado, eu passo a ser o primeiro suplente. E aí, um dia muito empolgado, peguei o avião, fui para Brasília conversar com o deputado Ricardo Silva. E o Ricardo Silva era de Ribeirão Preto, já tinha sido candidato uma vez a prefeito, não teve êxito. E aí eu fui para conversar com ele, cheguei lá e falei, Ricardo, e aí, tudo bem? Ele falou, fala, deputado Ribamar, todo empolgado. Eu falei, pô, o cara vai ser candidato a prefeito. E aí eu falei, e aí, você é candidato a prefeito? Ele falou, não sou não. Eu queria ir para o Tribunal de Contas. Como não fui, vou ficar no mandato. Aí me jogou um balde de água fria. Mano. Falei, tá bom, mas tá na mão de Deus. Mas já dei um passinho já. E à frente, que era segundo, passei a ser o primeiro. E aí, passou 20 dias, saiu uma pesquisa em Ribeirão Preto. O Ricardo aparece com 38%. E o segundo colocado é um vereador. E ele aparece com 19%. E ele dá uma entrevista que ele não é candidato a prefeito, e se ele fosse, ele poderia ser vice do Ricardo Silva. Aí isso aí animou o Ricardo me liga e fala assim, ô bicho, o que você está fazendo? Eu falei, tô aqui em Osasco e tal. Aí ele falou assim, eu vou te dar uma notícia. Eu falei, sou candidato a prefeito. Porra, eu estava sentado na cadeira, dei um pulo da cadeira. Eu falei, irmão, conta comigo, vamos estar junto e tal. Vou para Brasília no próximo dia, a gente se encontra aí para a gente tomar um café e tal. E depois de um mês eu fui para Brasília e ele mostrou a conjuntura política da cidade e tal. E a gente começou a trabalhar, ele muito empolgado lá em Ribeirão e eu muito empolgado aqui. E foi quando ele lança a candidatura dele, um projeto maravilhoso e tal, e que tem feito um trabalho diferenciado lá em Ribeirão Preto. E o Ricardo se torna prefeito de Ribeirão, mas no segundo turno muito disputado. Muito disputado, e você fez parte da campanha lá. Eu acompanhei pelas redes sociais, você foi lá, abraçou a causa e andava na rua. Quando a Elânia ganhou a eleição, bom, uma alegria, nós estávamos acompanhando e nós tínhamos feito uma camiseta, Cassundé. A camiseta estava escrita assim, ó, eu já sabia
agora ela em Osasco e ele em Brasília. E aí, na apuração, a gente está vendo lá, a Elânia muito bem e tal, e aí a Elânia passa a ser a primeira. Na apuração, ela passou para primeiro lugar. Pô, já é uma vitória. Você indicar uma pessoa e a pessoa ganhar a eleição e como a mais votada. Pô, tinha várias lideranças, vários vereadores com expressão na cidade, com muito trabalho também e tal. Então, a gente passa, a Elânia é a primeira, e o Ricardo está lá em Ribeirão com 50,05 para fechar as urnas, 48. Aqui fechou primeiro, nós comemoramos. Se você for no meu Instagram, você vai ver a gente comemorando e eu olhando para um menino que estava lá na internet, ele olhando, e aí, tipo assim, pô, as duas, aí eu fiz assim para ele, ele fez assim. O Ricardo vai para o segundo turno com 49,7%, de 0,3%. Pouca coisa. É. E esse 0,7, 97,7% lá para encerrar as eleições também do segundo turno, uma loucura danada. E aí a Globo liga para a Elânia e quer uma entrevista da Elânia, por ser mulher e a vereadora mais votada. Ela, em choque, falou, não vou dar não. Eu falei, vai, eu faço política há 30 anos aqui. Desde os 15. Nunca participei, nunca dei entrevista para a Globo. Ela falou assim, mas eu vou se você estiver do meu lado. Eu falei, vamos lá, eu vou ficar nem papagaio de pirata do seu lado e depois eu vou para Ribeirão. Ela fez a entrevista, ela deu entrevista, eu fiquei do lado dela lá, foi muito bem na entrevista, está lá no nosso Instagram também. E depois ela, que ela termina a entrevista, eu vou com 80 pessoas para Ribeirão Preto. E chegamos lá em Ribeirão Preto, tinha uma pesquisa lá que apontava quem fosse com o Ricardo para o segundo turno ganharia a eleição dele. Eu não fiquei sabendo dessa pesquisa, fiquei sabendo dessa pesquisa depois da eleição do segundo turno. E começamos a trabalhar, empolgado. Ele falou assim, Riba, a tropa está desmotivada. Eu falei, mas vamos dar um choque na tropa, pô. E aí chamamos o pessoal e começamos a trabalhar de manhã, à tarde, à noite, com muita intensidade, andando na cidade, conversando, dialogando com a população. O pai do Ricardo Silva, o Rafael Silva, 8 mandatos de deputado estadual, ele é deficiente visual e um trabalho extraordinário, muito respeitado. E o Ricardo também, muito trabalhador, um cara com 40 e poucos anos, mas com a vontade de fazer, de transformar. E a gente foi para a rua conversar, dialogar com a população, fazer reunião. Era das 7 às 22 horas, 23 horas, 0 hora, não tinha hora. E aí, 20 e poucos dias de muita intensidade, e quando vai para a apuração, o cara começa na frente, na apuração, e depois, antes dos 30%, o Ricardo passa, e aí chegou uma hora que teve uma vantagem muito grande de 12 mil votos de diferença, e aquilo começou a cair, ia caindo, e a gente ia que nem o Chaves, diminuindo também, desmotivando. Mas quando tem um propósito, não adianta, pode ser difícil, mas que vai acontecer. E aí, quando fecha a urna 99, olha que absurdo, Cassundé, 99,7 não tem prefeito eleito em Ribeirão. Ô, louco. Quando fecha os 100%, o Ricardo Silva, num colégio eleitoral de mais de 400 mil eleitores, o Ricardo ganha a eleição com 668 votos de diferença. Nossa. E aí nós vamos comemorar o Ricardo prefeito, eu deputado federal, ele me chama no palco e está no meu Instagram lá também, quem quiser olhar lá. Ele fala assim, que ele só virou prefeito porque tinha o nosso grupo lá ajudando, incentivando, lutando, fortalecendo e tal. E aí chegamos em Brasília, porque quando nós fomos para Brasília na terça-feira, nós fomos juntos. E aí, quando entrou na liderança do partido, tinha 30 deputados lá. Ele falou, só sou deputado porque o deputado Ribamar foi para lá. Mas era a minha eleição e a eleição dele. Uhum. E aí, o que aconteceu foi muito legal, porque a gente construiu uma base lá também. Isso entendeu? A gente tem alguns amigos lá que vão nos ajudar. Tem o próprio Ricardo também, que tem compromisso com a gente. Então aí fortaleceu. Eu tive 50 votos em Ribeirão. Entendeu? E hoje fortaleceu a base lá em Ribeirão também. A gente, além de ficarmos muito próximos, muito amigo junto do prefeito Ricardo Silva, a gente fez uma base lá também. Então, estou muito feliz, sabendo dos desafios como deputado federal, uma responsabilidade que é. Mas, e aí 22 foi isso.
E aí, depois, em 24, teve a eleição da Elânia também, que foi um sucesso. Hoje a Elânia é vice-presidente da Câmara Municipal, assumiu o primeiro mandato, já como vice-presidente da Câmara. Os vereadores escolheram ela para vice-presidente e está fazendo um trabalho diferenciado, um trabalho humanizado, um trabalho próximo à população. Ela gosta de estar na rua conversando, resolvendo os problemas, ajudando, fazendo essa interlocução, que o papel do vereador é esse, né, Cassundé? De fazer a articulação da população ao executivo, pegar as demandas da população e levar para o executivo para tentar resolver, além de fiscalizar o executivo e tal. Mas está sendo muito satisfatório. Eu estou muito feliz com o mandato da Elânia lá, com a equipe dela, uma equipe que é a equipe do Riba e a equipe da Elânia é uma equipe só. E a gente quer construir políticas públicas que vá ao encontro das pessoas. Top. E Riba, agora como deputado federal que você assumiu, eu queria que você falasse um pouquinho qual foi... Você contou toda a história aí, mas qual foi o maior desafio que você enfrentou até chegar em Brasília? Cara, o maior desafio é você convencer as pessoas que você é um nome que está preparado para assumir o mandato de deputado federal. São 513 deputados federais, entendeu? Cada um com o seu ideal, cada um com a sua proposta, cada um com o seu entendimento. E você chegar a ser... O país hoje... Nós temos mais de 213 milhões de habitantes, acho que já até passou isso. E tem um parlamento que responde por esses mais de 213 milhões de habitantes, e são 513 deputados que representam isso. E você ter o privilégio de ser um desses 513, não é para muito, né? Então, a minha palavra de gratidão, primeiramente a Deus, segundo a minha família e depois a minha equipe. E a população que acreditou nesse projeto. Então, hoje estou no mandato como deputado federal e apresentei um projeto que aumenta a pena para quem maltrata pessoas com deficiência. Eu tenho trabalhado muito em cima dessa pauta, porque as pessoas que têm deficiência são pessoas invisíveis, são pessoas que as pessoas não se importam. E eu acho que o mandato de um parlamentar tem que se importar com essas pessoas. E nós aprovamos isso no Congresso. Você, em 8 meses, eu aprovei ela quando eu tinha 8 meses. Você pautar um projeto de lei no Congresso Nacional, irmão, é muito difícil. E eu, com articulação, com o meu jeito de tratar os parlamentares, tratar os deputados, a gente conseguiu aprovar esse projeto. Eu acho que impacta a vida das pessoas com deficiência e nós aprovamos isso. Né? Dá dignidade para a pessoa, protege mais as pessoas, porque o agressor ele tem que ser... as pessoas só respeitam com uma impunidade muito severa, né? Ferrenha, e nós aprovamos esse projeto. Agora mesmo, antes do final do ano, apresentei um projeto que coloca a tornozeleira para agressores de mulher. O cara que agrediu uma mulher, ele é agressor de mulher, a medida protetiva da mulher demora muito tempo, e nesse projeto de lei ela tem que sair em 6 horas a medida protetora da mulher. Então, nós temos trabalhado muito em cima dessas pautas para proteger as pessoas que mais precisam. O feminicídio cresceu muito, em São Paulo aumentou 150%, e o parlamento tem que dar uma resposta, o Congresso tem que dar uma resposta, e a resposta é em lei severa, em lei que pune verdadeiramente o agressor. Então, nós temos trabalhado muito em cima dessas pautas. Eu acho que o Congresso... você tem até essa pergunta aí para fazer, eu tenho certeza disso, dessa polarização, não é verdade? Sim, então, vamos falar a gente tem trabalhado muito em cima de fazer leis que protejam as pessoas que mais precisam. E independente de lado, né, deputado? A gente vê muito essa questão de esquerda, direita e tal. Eu acho que quando você, o que você fala, passou as eleições, você foi eleito, está lá para representar, esse lado político tem que ser deixado de lado e você pensar em projetos de leis de verdade que vão impactar e transformar a vida das pessoas. Você tem razão. É muito difícil você entrar no plenário da Câmara e você estar de frente com a mesa diretora, a direita... O pessoal da direita usa, a esquerda... Esse dia eu sentei numa cadeira da esquerda. Ixi. A direita já olhou para mim e falou assim: ei, já mudou de lado? Olha que absurdo.
Entendeu? Você tem que... Eu sou do centro, então eu não posso nem sentar, porque não tem nem cadeira para mim. Então, mas essa polarização atrasa o país. Essa polarização não deixa o país avançar, porque fica a esquerda defendendo a esquerda, a direita defendendo a pauta deles, a pauta ideológica deles, e o país está travado. O país fica parado. Então, a polarização não faz o país avançar, não deixa o país crescer. A gente precisa do equilíbrio, nem esquerda nem direita, mas a gente precisa do equilíbrio. O equilíbrio de pessoas que pensam... o Hugo fez uma colocação, o presidente Hugo Mota, ele fez uma colocação, ele colocou 2 projetos. Um projeto importante que a esquerda fez, ele colocou para pautar e foi aprovado, e um projeto importante da direita. É isso. A gente não precisa... o extremismo, nada que é extremismo vai trazer solução. Nós precisamos do equilíbrio no país para que a gente possa discutir as pautas que vão impactar a vida das pessoas. Eu sempre discuto e falo com os deputados que nós precisamos de projetos que vão avançar, projetos que vão mudar a vida das pessoas. Eu sempre luto muito por educação, qualificação e geração de emprego. Você gerando emprego, você qualificando as pessoas, abrindo o mercado de trabalho, dando educação de qualidade para as pessoas, você vai mudar e impactar a vida das pessoas, porque a família que está preparada para o mercado de trabalho é família protegida. Eu sou totalmente contra o assistencialismo. O melhor assistencialismo que é qualificar as pessoas, é dar educação para as pessoas e gerar emprego para as pessoas. Você gerando emprego para as pessoas, você está dando dignidade para as pessoas. Com todo o respeito, existe o assistencialismo, mas tem que ter um prazo. Tem que ter uma porta de entrada e uma porta de saída. Não pode ser o assistencialismo para fazer de curral eleitoral. E o que acontece, a gente vê os governos fazendo isso, é para fazer curral eleitoral, que as pessoas falam assim, o A ganhar, ele vai manter esse projeto social, o B ganhar, ele vai tirar. Não pode. As pessoas têm que começar a entender. O que eu falo sempre, Cassundé, que não dá para admitir que 50%, 60% das pessoas saem no dia da eleição para votar e não tem candidato. Não pesquisou a vida do candidato, o que esse cara defende, o que esse cara, se for deputado, pesquisa a vida desse deputado, vê o que ele votou, vê o que ele defende, para você votar com consciência. A responsabilidade de você apontar o dedo para um parlamentar que fez algo de errado, que se perdeu na corrupção, é fácil você apontar o dedo para ele, mas qual foi a parcela de contribuição que você deu para que ele não estivesse lá? Você escolheu o seu deputado? Você escolheu o seu vereador? Você escolheu o seu prefeito? Ou você foi pela empolgação da rede social? Qual o compromisso que esse cara da rede social tem com você? De fato. Porque o cara que está na rede social, um prefeito foi falar comigo, Cassundé, e ele falou assim, deputado, eu não quero... Eu vim hoje a Brasília porque tinha uns colegas prefeitos de uma cidade muito simples, pequena. Ele falou assim, eu vim aqui hoje porque os prefeitos me colocaram dentro do carro e me trouxeram aqui. Porque eu perdi a vontade de vir para Brasília. E eu perguntei para ele, por quê, prefeito? A cidade dele tinha 6 mil habitantes. E ele foi falar com um deputado da rede social e o deputado falou assim para ele, assim, ó, nada contra. Se o deputado tem entrega, tem que ser respeitado. Mas se não tiver... não tem que ser respeitado. Sim. Essa é a verdade. E aí ele falou para mim que ele foi falar com o prefeito, com o deputado, e o deputado perguntou para ele assim, o senhor da onde? Ele falou a cidade e falou assim, minha cidade é pequena, deputado. A minha cidade tem 6 mil habitantes. Ele falou, eu falo com 10 mil pessoas dentro de 1 minuto. Aí ele perguntou como? Ele falou, eu gravo um vídeo aqui e em menos de 1 minuto tem 10 mil visualizações. O prefeito se sentiu desprestigiado e foi embora, triste. Desmotivado. E ele voltou e ele falou para mim que tinha um sonho. E eu perguntei qual que era o sonho. Ele falou que precisava de 150 a 200 mil reais para terminar a fila de cirurgia eletiva da cidade dele. E não é muito, né? Um deputado não é. E aí eu falei para ele que eu ia doar os 200 mil reais para ele. Ele chorou na mesa, conversando comigo. Pô, é isso que tem sentido de você estar como deputado. Para ajudar os prefeitos, ajudar os vereadores, a ajudar a sua população. Qual que é o papel do deputado? Eu sou o embaixador de São Paulo lá em Brasília. Eu sou um interlocutor. Eu conversando com os deputados e os caras falaram assim, não receber prefeito, além de você ajudar os caras querem que você seja despachante deles aqui. E eu falei para ele assim, rapaz, eu não vim aqui para ser despachante de prefeito, não.
nem de vereador e nem de secretário. Eu vim aqui para ser office boy deles. Os caras, você tá louco, Iba? Eu falei, é verdade, senão não tem sentido você estar em Brasília. Se você não for o porta-voz dos prefeitos para abrir porta nos ministérios, eu sou embaixador do meu estado. Independente da cidade ter 3 mil habitantes, eu atendo prefeito de cidade de 2 mil habitantes. Imagina a dificuldade que esse prefeito passa. Não tem orçamento. Então, ele acredita que ele vai lá e você fala que você vai doar 100 mil reais de emenda parlamentar para ele, o prefeito sai de lá feliz da vida, que ele fala, pô, você não tem noção, deputado, o quanto isso vai ajudar no ano ainda, né? Não é nem no mês, é no ano. É isso. Então, eu tô lá para representar o meu estado, tô lá para honrar os prefeitos. Eu recebi o Gerson no meu gabinete, e depois, o Gerson ficou uns 40 minutos comigo no gabinete, Cassundé, e depois ele foi embora e entrou um prefeito de 3 mil habitantes. E o prefeito, ele falou assim, deputado, eu não quero tomar seu tempo não, você precisa atender esses prefeitos grandão aí. Aí eu falei assim, o Gerson, ele tem 1,90 m, eu acho. Ele tem 1,90 m, prefeito. E o prefeito tinha 1,60 m. Eu falei assim, o mesmo tempo que ele teve aqui, é o tempo que o senhor vai ter comigo. Da gente conversar, dialogar, entender. Eu não estou aqui fazendo barganha com quantos votos o senhor pode me dar, quantos votos. Eu quero usar o meu mandato para o mesmo jeito que eu consigo ajudar o prefeito Gerson a impactar a vida das pessoas, eu quero impactar a vida das pessoas da sua cidade. O deputado Ribamar é um deputado que está aqui para ajudar as pessoas. Não é pela quantidade de habitantes da sua cidade, que o Gerson tem quase 800 mil habitantes e o senhor tem 3 mil habitantes. É o mesmo. O meu mandato é para atender as pessoas. E eu sei que se eu ajudar o senhor vai atender as pessoas na ponta. Porque o papel do prefeito, o papel do vereador é lá na ponta, entendeu? Nós estamos lá em Brasília, a discussão nacional, mas precisa ser respeitado os prefeitos, os vereadores, as entidades filantrópicas que impactam a vida das pessoas, que cuidam das pessoas lá na ponta. Então, eu tenho essa sensibilidade porque fui vereador. Quando você passa pela Câmara Municipal, você sabe a importância que tem um vereador. Esses dias eu estava no restaurante no 10º andar da Câmara, o meu gabinete é no 9º, e eu encontrei alguns vereadores, e eles falaram assim, pô, deputado Ribamar, falei, sou eu. Falou, ô, deputado, prazer te conhecer e tal. Ô, deputado, a gente pode fazer uma foto aqui com você? Eu falei, não. Ele tomou um susto, verdade. Vai lá no meu gabinete. Eu falei assim, ó, tá aqui, peguei meu cartão, falei, vocês vão para onde? Ele falou, a gente tem uma reunião com o vice-presidente, o Alckmin atende, vereador, atende prefeito e tal, com o vice-presidente às 17 horas, e era 15 horas. Eu falei, então dá para vocês passar lá no meu gabinete para a gente se conhecer, para a gente conversar, porque eu fui vereador e eu não gostava de tirar foto com o deputado no corredor. E principalmente aqui no restaurante, pô. Aí ele falou, caramba, deputado, nós vamos descer lá. A gente está tentando falar com alguns deputados e não conseguiu. E a gente encontra você e você convida nós. Falei, pô, eles foram lá, ficaram 40 minutos comigo, a gente conversou, dialogou, e os caras hoje são meus amigos e vão me ajudar na cidade deles. E a cidade recebeu emenda? Recebeu. A gente está mandando recursos para a cidade deles lá. E aí, qual que é a diferença? É que eu crio relacionamento com as pessoas. Meu apartamento lá é 220 metros, o apartamento funcional, mas não é meu, é dos vereadores, é do prefeito. Tem dia que eu não estou em Brasília e tem 10, 15, 20, já chegou o dia de ter 40 pessoas dormindo no meu apartamento em Brasília. Caramba, porque eu falo para os vereadores, para o prefeito, eu faço com os vereadores e com os prefeitos, com os amigos, o que não faziam comigo. Eu ia para Brasília, nunca recebi um convite para ir no apartamento, nunca era atendido no gabinete. Então, se você for no meu gabinete, você vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque o gabinete é cheio e eu não atendo todo mundo em 5 minutos, não. Vão aqui, faz o ofício, tira foto. Não, eu quero conhecer. Saber mesmo, né? Eu quero que as pessoas conheçam a minha história, conheçam a minha trajetória, para que há vínculo político. O que eu sempre falo, as pessoas chegam no gabinete do deputado e é descartável. Quer uma emenda? Mais um. Eu não quero isso. Eu quero criar vínculo. Eu quero que as pessoas tenham identidade com o deputado Ribamar. É isso. Hoje, deputado, você assumiu o mandato em 2024. Nós estamos no início de 2026. 18 de dezembro de 2024. Final de 2024. Na última sessão. Última sessão. Você fazendo uma análise assim, quantos municípios, quantas cidades o senhor já tem atendido, já tem sido um parceiro aí, deputado? Você tem mais ou menos uma média? Mais de 120 cidades. Agora, eu não tive as minhas emendas impositivas no ano passado, em função dela ser liberada em outubro. O Ricardo já tinha feito as indicações
Então, ele me deu um pedacinho das emendas dele em positiva, muito pouco, 5 milhões, mas eu tive muita extra. Em atendimento aos municípios, nós atendemos mais de 150 municípios já, entre maquinário, entre patrol, trator, caminhão. Eu também tive a honra de arrumar 66 milhões de emendas para a gente enviar para os municípios. Emenda extra, em parceria com o governo federal, com a Câmara. Quem tem o orçamento hoje é o presidente da Câmara, uma boa parte do orçamento, o presidente da Câmara, e com parceria com o presidente Hugo. Ele me ajudou muito nesse ano, ele sabia que eu estava lá e sou parceiro do presidente Hugo, sou amigo particular do presidente Hugo. Tive a honra de receber no final do ano a ligação do presidente. O presidente falou assim, ó, eu não vou ligar para muitos, mas para você eu fiz questão de ligar pela sua parceria, pela sua lealdade à mesa diretora, tal. Então o Hugo tem me ajudado muito. A gente sabe do desafio que o presidente Hugo tem de comandar, pegar uma cidade, um país onde a polarização da esquerda e da direita, o extremismo acaba atrasando, e a gente sabe do quanto ele tem se empenhado para entregar resultado para o país. Então, essa parceria me possibilitou de arrumar recursos para a gente ajudar os municípios. Já ajudei Osasco, a gente está ajudando a região no entorno de Osasco, da nossa região, e o estado de São Paulo. Eu acho que esse é o papel do deputado, mas hoje nós estamos trabalhando em mais de 200 cidades. Boa, que bacana. Deputado, dentro da sua ideologia, do seu trabalho, quais são as bandeiras que o senhor considera inegociável no seu mandato? Cara, a bandeira da família. Não é verdade? A bandeira que você não pode negociar é defender os direitos da família, defender os princípios. Eu acho que isso é fundamental para um parlamentar que defende o projeto de avanço no país. Então, quando você defende um projeto de avanço, o primeiro passo que você tem que defender é a família. Então, meu projeto de defender a família, eu trabalho em cima dessas 3 pautas: educação, qualificação e geração de emprego. Você trabalhando em cima dessa pauta, você tendo a educação de qualidade, você tendo qualificação de qualidade e você tendo emprego, você defende a família. Eu acho que é inegociável você não defender a família. Dentro disso que o deputado falou, eu tenho aqui tenho uma pergunta para fazer. A segurança, eu vejo que é prioridade. Segurança, educação e emprego. Qual dessas 3 pautas deveria ser a prioridade hoje no país? A segurança, a educação e o emprego. Eu acho que a educação, porque se tiver educação, você consegue avançar na segurança. Se você tiver educação, você consegue avançar no emprego. Mas as 3 pautas são importantes e acho que é fundamentada na educação. A segurança é um tema que em todas as cidades hoje todo mundo está debatendo, todo mundo está preocupado, tal, porque se você estiver seguro na sua cidade, você fica tranquilo. Sim. E hoje você tem filhos e os seus filhos vão para a escola, vão para a faculdade, e se tiver uma cidade segura, você fica tranquilo. Se não tiver, você fica preocupado. E, um exemplo, Brasília, com todo desafio. Brasília você anda em carro normal. Aqui em São Paulo, a preocupação de todo mundo é andar em carro blindado. Eu estou com um carro aqui. Você viu, eu cheguei com quem aqui? Eu cheguei sozinho. Eu e o menino que trabalha comigo dirigindo. E se você olhar o meu carro, não é blindado. Eu não ando com segurança, eu não ando em carro blindado. Por quê? Porque eu não devo nada a ninguém. Mas hoje em dia, por segurança, você precisa ter um carro blindado. Mas a população tem esse acesso a isso? Não tem. Então, como que você se preocupa com isso? É dando segurança de qualidade, é investindo no policial militar, é dando um salário digno. Ontem eu estava com um amigo e, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, o soldado ganha 9, passou a ter um aumento de 7.700 para 9.700. Pô, é valorizar o servidor da área da segurança, para que ele possa trabalhar com dignidade. O cara, hoje eu trabalho para defender a Polícia Municipal no Congresso, está lá a PEC 18, que precisa fazer um ajuste nela, que vai valorizar o guarda municipal e vai virar um policial municipal. Precisa ser respeitado, precisa valorizar a guarda. A guarda hoje, no Osasco, nós temos exemplo disso. A guarda faz um trabalho junto com a Polícia Militar. O ex-prefeito foi muito assertivo quando ele levou um coronel, que é o Coronel Virgulino, para ser o secretário de Segurança Pública. Quando ele leva o coronel para ser secretário de Segurança Pública, um cara que veio da Polícia Militar, ele faz a junção
da guarda com a polícia militar para trabalhar junto. E quem ganha com isso? É a população na ponta. Mas mesmo com todo esse avanço, Osasco passa por um momento difícil na área da segurança. Mas sempre lembrando que a segurança não é responsabilidade do município, é responsabilidade do Estado. Uhum. Mas o município não pode fugir também da sua responsabilidade, até porque o governador não mora lá. Entendeu? Sim. O presidente da Assembleia não mora lá. Quem mora lá é a população, é o prefeito. Então, se o prefeito tiver condições de investir na polícia municipal, tem que investir. E eu defendo a polícia municipal. Dentro dessa pauta, deputado, uma pergunta que eu faço na nossa região, a gente vê a desvalorização da guarda municipal. Não só em Osasco, mas eu falo Osasco, Carapicuíba, Barueri. Algumas cidades investem um pouco mais, mas assim, o que se pode ser feito, não sei, isso é uma pergunta agora minha pessoal, para defender essa valorização. Porque a gente fala assim, mas a gente está investindo em novos carros, uma frota nova, armamento, roupa, mas o que de fato precisa, né? Qualificar e a valorização salarial, porque assim, eu falo de Carapicuíba, hoje um guarda municipal está em torno de um salário mínimo. É um absurdo, é muito pouco. Muito pouco. Para o cara entrar na linha de frente. Os caras arriscar a sua vida. Ele sai de casa e a família não sabe. A família não sabe se ele volta, né? Recentemente, ano passado. Meu genro é policial lá militar. Lá em Cotia, o cara era um guarda municipal, aí brigou no trânsito, deu um surto nele. Por quê? Porque não tem um apoio psicológico. E aí eu pergunto. Financeiro, né? Financeiro. Porque às vezes tem que fazer bico, trabalha bastante, sai de madrugada, vai fazer um bico e fica nessa loucura. O cara não tem vida. Ele não tem vida. Existe algo como deputado, o senhor como representante, que possa mandar uma emenda, que possa valorizar, ou que faça com que os guardas sejam valorizados? Deixa eu falar um negócio para você. Até posso mandar uma emenda, mas esse ano e ano que vem? Então, mas algo que tem que ter algo fixo. Exato. Entendeu? Então, o orçamento da segurança tem que ser prioridade de qualquer gestor municipal. Entendeu? E valorizar. Não dá para admitir um guarda municipal ganhar um salário mínimo. Isso é irresponsável. Isso é irresponsável. O gestor é melhor que nem tenha a guarda. Não é verdade? Sim. Porque você trabalhar, arriscar a sua vida, sair da sua casa e não saber se você vai voltar ou não. Porque quando você depara com o criminoso, ele tem a certeza que é ele ou o guarda. E ele vai para frente, ele vai para acabar com a vida do guarda. E se o guarda não tiver preparo, vai perder. Então, que a gente possa qualificar e que a gente possa valorizar. Nós temos a PEC 18 que precisa fazer uns ajustes. Nós temos brigado muito lá. Tem muitos deputados envolvidos nessa pauta, mas tem muitos deputados também que são contra. Deputado coronel, tem um deputado que é coronel que ele é contra, ele bate na guarda e tal, mas é um cara que ele ganha um baita de um salário, ele ganha o salário de aposentado, ele ganha o salário de deputado, e é fácil ele apontar o dedo lá e não querer. Mas a população, se você pedir, fazer uma pesquisa na população, a guarda municipal, a polícia municipal é respeitada pela população. As pessoas hoje andam no município, elas verem mais viatura da guarda, vou dar um exemplo de Osasco, ela vê mais viatura da guarda municipal do que da polícia militar. A polícia militar é um batalhão enorme, mas complexo. Nem todos os municípios têm o efetivo que precisa ter. Então, a guarda é um complemento da polícia militar. Então, quando você coloca a polícia municipal, é valorizando ele e aí dando subsídio para o prefeito valorizar também. Uhum. Entendeu? Porque você vai ter uma lei federal que dá suporte e, se eu não me engano, tem até recurso do governo federal para subsidiar o guarda. Então, quando aprovar essa lei, que eu tenho certeza que esse ano a gente aprova essa lei, a gente vai valorizar. Precisa melhorar a lei. A gente precisa pegar os especialistas... Não, mas não é especialista na teoria, não. A gente precisa pegar os especialistas, porque na teoria tem vários especialistas. Muitos. Agora, você pegar o policial militar, pegar os caras que conhecem de segurança, que vivem a segurança, aí, para melhorar essa PEC que está lá,
para a gente valorizar a polícia municipal. Então, esse é o empenho nosso da gente trabalhar para valorizar o policial municipal, porque são os guerreiros que defendem a população e a população reconhece o trabalho do policial municipal. Lá em Carapicuíba é uma cidade pequena, mas bem populosa. Então, mais de 300 mil habitantes. Mais de 300 mil habitantes, acho que está quase 400 já, isso. Se eu não me engano. Acho que 350 é o eleitorado. Olha mas isso. tem mais. Então tem mais de 400 tem mil. Muito mais. Mais de 400 mil habitantes. E a gente tem uma guarda que não chega a 100 guardas. A gente não tem 100 guardas, é muito pouco, é desvalorizado. Mas a gente sabe também que o orçamento de Carapicuíba não ajuda, né? É pequeno também, mas... Você pega, eu não sei nem quanto está o orçamento de Carapicuíba, mas é 1 bi e pouco. Por aí. E o orçamento de Barueri, que é do mesmo tamanho, é 5 bi 600. É diferente. É muito, é desproporcional, entendeu? Mas lute por cara. Eu sei que o senhor já representa a nossa região lá, mas a questão Mandar um abraço pro vereador Fabinho. Fabinho Reis é um grande parceiro. Um grande amigo, um meu irmão. Dá para vir aqui no Café do Cassundé também. Ah, que legal. É um grande político, um grande gestor, um cara que tem um trabalho diferenciado em Carapicuíba. Foi o vereador mais votado lá, né? Pelo trabalho, dedicação, um trabalho social diferenciado. Mandar um abraço pro Fabinho. Falando de 2026, deputado, nós estamos caminhando para os momentos finais do nosso programa. O senhor é pré-candidato e vem aí para reeleição para deputado federal. Né? Osasco é uma cidade muito grande. Em 2022, o senhor veio candidato, teve mais votos fora do que dentro da cidade, mas o seu Fui o deputado lá, federal mais votado. Mais votado de lá. Como que o senhor fui o vereador mais votado em 2020. Em 2022, fui o deputado federal mais votado. Em 2024, minha esposa foi a vereadora mais votada. Tá no caminho aí. E como que está sendo o trabalho e a articulação? Hoje eu vejo lá na cidade, a cidade tem condição, sim, só Osasco, de fazer uns 3 deputados federais, 2 estaduais, até mais, né? Mas como... Eu acho que estadual consegue fazer mais. Faz, não faz? Porque a votação é menor. Mas eu sempre falo assim, ó, a população tem que prestar atenção. Nós ficamos, se eu não me engano, foi 12 anos sem deputados federais. Por essa... entendimento que dá para fazer muito. O último foi o João Paulo e o Rossi, né? Não, Pracidelli. Pracidelli, verdade. Era o vice-prefeito e ganhou a eleição em 2014. Em 14. E aí nós ficamos 2 mandatos, 8 anos, se não me engano. Ficou um tempo sem deputado, aí o Pracidelli ganhou, voltou a ficar sem deputado. Todo mundo entender que dá para fazer 3, dá para fazer 4 e não fazia nenhum. Então a população tem que prestar atenção nisso. Nós temos condições de continuar no nosso mandato. Óbvio que eu ampliei muito. O meu mandato hoje, nós temos trabalhado em muitas cidades do interior, na região, na capital, na região. Então a gente sabe das condições que nós temos de ganhar a eleição, mas o meu colégio eleitoral, a minha base eleitoral é Osasco e a gente vai trabalhar muito, fazer uma campanha muito forte em Osasco de conscientização da importância de nós termos um deputado federal atuante, um deputado que trabalha pelo Estado de São Paulo, pelo Brasil, mas que é de Osasco. Eu sou puro sangue, eu nasci em Osasco, a minha trajetória política foi em Osasco, eu nasci no Hospital das Damas, fui criado em Osasco, construí o que construí foi em Osasco. Fui vereador por 2 mandatos, tenho um know-how, tenho história na cidade de Osasco, ajudei a transformar essa cidade. Agora, tem pessoas que nunca disputou eleição, nunca colocou o seu nome para apreciação e talvez coloque o seu nome agora para deputado federal, e com o maior respeito também, todo mundo tem o direito, o sol nasceu para todo mundo, mas que a gente faça uma campanha limpa, uma campanha de propositura, uma campanha de entrega para a cidade. Eu acho que a disputa eleitoral ela acontece agora no período eleitoral e depois a gente tem que ter responsabilidade de entrega para a cidade. Eu acredito muito que nós vamos aumentar a nossa votação em Osasco, é o sentimento que a gente anda em Osasco, as pessoas têm tido surpresa com o nosso mandato, as pessoas... e nada melhor do que a resposta de você andar na rua e ser respeitado. É você andar na rua e as pessoas pararem para conversar. Na rede social a gente conversa muito com a população também. Mas eu tenho andado muito em Osasco, tenho conversado com muitas lideranças, as pessoas sabem da importância que é de manter o nome do deputado Ribamar em evidência na cidade. Eu tenho um projeto para continuar fazendo, ajudando o prefeito Gerson Pessoa a fazer a cidade de Osasco avançar e na responsabilidade também de ter entrega para a nossa cidade. A gente sempre envia recursos para a nossa cidade, a gente sempre tem dialogado muito com o prefeito para que a gente construa um projeto junto
porque eu acho que se esse grupo estiver junto, a gente consegue fazer muito pela cidade. Boa, isso é importante. E como que é o seu... Hoje nós temos lá o Gerson como prefeito, né? Tem o ex-prefeito Rogério Lins, que é um pré-candidato também aí a deputado estadual. Como que é essa questão de vocês, essa articulação? Existe aí uma grande possibilidade de ser uma das dobradinhas? Tem muita possibilidade disso. Nós temos falado muito, tenho conversado muito com o ex-prefeito Rogério Lins, mas devido à agenda dele ser extensa e a minha também ser extensa, a gente conversa pelo Zap também, mas tenho falado bastante com o prefeito e a gente tem conversa para a gente falar agora por esses dias também. A retomada dos trabalhos agora, a gente vai estar mais próximo e tal, para dialogar, para a gente ver o melhor para a cidade. O melhor para a cidade é que a gente tenha representante no Congresso Nacional, o melhor para a cidade é que a gente tenha representante na Assembleia Legislativa, que faça a interlocução dos secretários do município junto ao governo do Estado, que faça a interlocução do prefeito junto ao governo do Estado, que faça a interlocução do secretário, dos vereadores, do prefeito junto ao governo federal, como tenho feito. Eu me coloco o meu mandato à disposição de Osasco, como falei, sou osasquense raiz de Osasco, tudo que conquistei eu devo à minha cidade amada, a cidade de Osasco, mas com a responsabilidade de ter entrega para o meu estado. Eu não tenho dúvida que você tem uma cidade que você mora, óbvio que o meu maior colégio eleitoral é Osasco e o meu compromisso com a cidade de Osasco, mas com o estado de São Paulo e com o Brasil, eu acredito que se a gente construir políticas públicas que melhore a vida do povo paulista, vai melhorar a vida do osasquense. Se a gente construir política que melhore a vida do brasileiro, a gente vai estar ajudando Osasco também. Então, essa é a minha missão de construir algo que vai impactar a vida das pessoas e eu não abro mão disso. Isso aí, vai ser um sucesso. Acho que a nossa região oeste ela vai ter uma representatividade muito grande. Tem tudo para isso. A gente vê o desenvolvimento não só de Osasco, mas de toda a nossa região, né? E esse ano a nossa região tem condição aí de eleger uns 8, 9 representantes. Eu acredito também. E basta a articulação. Mas uma coisa que eu tenho observado muito, a gente que é do meio político, que é jornalista, a gente vê a questão como que você vê os nomes que estão sendo colocados em Osasco como também um pré-candidato a deputado federal? Você acha que isso vem a fortalecer ou acaba dividindo muito? Então, a população tem que prestar atenção nas propostas dos candidatos. Quem sou eu para falar que as pessoas não têm direito? Mas a gente precisa pegar o histórico dos candidatos. Eu acho que é isso o mais importante, o histórico, o que já fez, o que já entregou, qual que é o seu histórico político, com quem esteve alinhado, com quem está alinhado, entendeu? A possibilidade de eleger 2, 3 deputados estaduais é real. A possibilidade de eleger 2, 3 federal também pode existir, mas o histórico não é esse. A gente precisa pegar o histórico da cidade de Osasco. Nós tivemos Dr. Celso, deputado, nós tivemos João Paulo, candidato, deputado, nós tivemos o Rossi, entendeu? Então, o histórico da cidade de Osasco não é de ter vários representantes no Congresso Nacional, até porque, para você ganhar uma eleição para ir para o Congresso, você tem que ter seus 100 mil votos, e não é fácil você ter 100 mil votos, não é verdade? Para você conscientizar a população, mas desejar boa sorte a quem quiser disputar a eleição. Entendeu? O meu nome vai estar à disposição da cidade. A gente tem proposta de entrega para a cidade. Nós temos entrega já. Além de proposta, nós já temos entrega. 8 anos de mandato de vereador, com muita entrega para a cidade, de tirar a cidade do 12º PIB do país, levar para 7º, no 11º levar para o 2º do estado. Então, nós temos muito a fazer, sempre sabendo que a política não é uma profissão. A política é uma missão. Uma missão de entregar para a população, uma missão de se doar. Não é fácil você sair da sua casa segunda-feira e voltar quinta-feira e já ir para o interior, entendeu? E rodar, né? E rodar o estado inteiro. Eu sou um cara que rodo muito, eu sou apaixonado de visitar, de dialogar, de conversar, de olhar, de sentir a necessidade dos municípios e tal, e ser esse porta-voz em Brasília, de Osasco e do estado de São Paulo. Então, estou muito feliz nessa missão e vou continuar trabalhando muito para me reeleger e continuar trabalhando para o desenvolvimento do nosso estado de São Paulo. E representando não só a cidade de Osasco, mas a região e o estado. E o estado de São Paulo. Deputado, eu acompanho as suas redes sociais e vejo o seu desempenho, né?
viajando o interior, mas aqui na região também. A gente tem um nome que foi um grande prefeito, que é o Danilo, da cidade de Cajamar. E a gente observa, eu acabo vendo essa aproximação aí do senhor junto com o Danilo. É uma possível dobradinha aí, uma parceria em Cajamar? Eu tenho parceria com o Danilo João, que foi um grande prefeito, Sim. a qual quero mandar um abraço para ele, que fez a transformação e tanto é que elegeu o seu sucessor com 93% das intenções de voto. O Cauã. Um grande prefeito também, um menino jovem com vontade de fazer. Como também tenho dobrada com o Marcos Zebrini aqui na capital, tenho dobrada com o Eduardo Nóbrega, tenho dobrada no interior, tenho muita dobrada com o próprio Rogério Lins também em Osasco. Então a gente tem muita dobrada. Quando você assume o mandato de deputado federal, muitas portas se abrem. Entendeu? Então, graças a Deus, a gente tem feito muitas parcerias, tenho ajudado toda essa cidade, ajudei Taboão, ajudei Cajamar, ajudando Osasco, ajudando o Fabinho também, pediu recurso para Carapicuíba, ajudando Jandira, ajudei Itapevi, o prefeito Teco, a gente sabe que tem outra candidatura lá, como em Carapicuíba também, mas a gente está aqui para ajudar e somar. Eu sempre falo que o meu mandato não é um mandato de barganha, a gente tem entrega e vai apresentar para a população no momento certo as entregas que nós fizemos, que nós ajudamos e com certeza a gente vai ter o reconhecimento da população. Boa. Falando sobre o PSD, o seu partido hoje, né? 2022 o senhor tinha falado que o projeto era de eleger 5 deputados federais. Hoje nós temos alguns nomes de peso vindo para o partido, o próprio Igor, que foi o prefeito de Itapevi, vem como deputado, pré-candidato a deputado federal. Hoje, como que está a articulação? Kassab é um grande articulador político. Hoje, qual que é o projeto do PSD? Se você conversar com o Kassab, ele fala que hoje o partido faz 17 deputados. Deputados? Federais. Em São Paulo? Em São Paulo. Eu tenho as minhas dúvidas. Eu acredito hoje pelo o grupo que está se montando no PSD, e aí precisa ver até o final de março se consegue se consolidar. Se você pegar lá hoje o que está se montando, você vê a chapa, é uma chapa muito forte, de ex-prefeitos, de deputados. Hoje nós somos em 5 deputados. Deputado Cezinha, deputado Gilberto Nascimento, deputado Saulo Pedroso, deputado Ribamar, e deputado Carlos Sampaio. São 5 deputados hoje, com a possibilidade, o meu entendimento, eu acredito que o partido faça de 11 a 12 deputados. Uau. Vai ser uma bancada muito grande em São Paulo, mas o Kassab nunca ficou sentado em cima da chapa de São Paulo. O Kassab sempre cuidou do partido a nível nacional para criar musculatura no partido. Hoje nós somos 46 deputados no Congresso Nacional, a 4ª bancada, e o Kassab quer ficar em segundo. O projeto do Kassab é eleger 70 a 80 deputados no Brasil. E eu não acredito, eu não duvido do Kassab. A capacidade dele de articulação é muito grande e tal. Mas o Kassab preparou o partido no país. Hoje ele está centralizado em São Paulo, tem conversado muito, tem dialogado muito com os pré-candidatos e tal. Eu acredito que o PSD em São Paulo não faça menos de 11 deputados federais. Com a possibilidade de fazer 13, 14, 15, é real isso. Mas eu só vou falar isso para você quando você me chamar na próxima vez, se for após o fechamento da chapa, eu vou falar para você, o partido tem possibilidade de fazer 12, 13, 14 ou até os 17 que o Kassab fala, com chances reais. Então, o partido que cresceu muito, que tem uma musculatura muito grande no país. Quando você fala que é do PSD, você é respeitado. Então, estou muito feliz de mandar um abraço ao vice-prefeito Lau Alencar, que é do PSD também. Mandar um abraço para minha esposa Elânia, mandar um abraço para o vereador Josias, mandar um abraço para toda a Câmara Municipal de Osasco, a toda a liderança, todo o secretário, a população osasquense. E mandando um abraço para a população osasquense, eu estou mandando um abraço para o estado de São Paulo inteiro. Boa, bacana. O PSD hoje, a gente vê a articulação do Kassab. Você acha que há possibilidade de lançar um candidato a presidente ou vai compor, o deputado? Tem uma grande possibilidade. Se o Tarcísio fosse o candidato a presidente, não lançaria. Hoje nós temos 2 governadores, o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul,
e o governador Ratinho, que tem uma avaliação gigantesca, que está preparado. E eu falaria para você, se o Ratinho fosse presidente da República, com a vontade que tem, foi governador 2 mandatos no Paraná, com a experiência que tem, traria o país para o centro, para o equilíbrio. Eu não tenho dúvida disso. Se você pegar os números, e não tem nada que fale ao contrário, se você pegar os números do avanço do Paraná, no IDEB, na construção de moradia para as pessoas, geração de emprego, na economia. Então, um estado que avançou, que cresceu muito, que é referência hoje para o país, é o estado do Paraná. Então, se o governador Ratinho deixar o seu mandato e colocar o nome para pré-candidato a presidente, eu acho que causa muita... Vai mudar o jogo político. Mudar o jogo político, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E é isso aí, nós estamos em ano de eleição, a população precisa pesquisar, precisa ver os seus candidatos, ver quem trabalha, ver quem são os representantes aí, isso. Porque é um período que hoje você tem, o pessoal sempre fala, você vota em 5 minutos, em 2 minutos... Vai decidir os próximos 4 anos, né? E as próximas gerações também, porque não é só os 4 anos. Eu sempre falo, quando eu estou conversando com a Sundé, em reunião, com liderança, com vereadores, eu falo que eu não estou preocupado com a próxima eleição. Eu estou preocupado com a próxima geração. E que político nós vamos eleger para cuidar da nossa próxima geração. Eu tenho 2 netinhos, o Luca e o Luigi. A minha preocupação é com eles. As minhas filhas já estão com a vida formada. A Luana tem 28 anos, já tem a vida dela. A Camille está com 22 anos, está com a vida dela. Eu estou preocupado com a geração dos meus netos. O Luigi tem 1 ano e 4 meses e o Luca tem 2 anos e 6 meses. Eu estou preocupado que país, que município, que estado e que país nós vamos deixar para os meus netos. É isso. Então, se os políticos começarem a entender que nós precisamos estar preocupados não é com a próxima eleição, é com a próxima geração, nós vamos ter políticos melhores para o nosso país. É isso aí. Nós estamos caminhando aqui para os momentos finais do nosso programa. Você que está aqui até agora ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam. E sigam também o deputado Ribamar nas redes sociais. Deputado Ribamar Silva, não é deputado não, é Ribamar Silva Oficial. Ribamar Silva Oficial. E é isso aí. Deputado, nós temos um jogo rápido aqui, eu faço uma pergunta, você tem que responder em uma palavra. Você não estava combinado. Em uma palavra só. Mas é jogo rápido. Vamos lá? Bora. Então vamos lá. Café puro ou café com açúcar? Café com açúcar. É errado, né? Eu ainda não estou nessa vibe de também tomar café puro, não. Também não estou, não. Brasília ou Osasco? Rapaz, eu vou falar para você. Osasco, você tem que estar na base. Osasco. Esquerda, direita ou diálogo? Diálogo. Por quê? Agora eu pergunto por quê. Porque o diálogo você consegue resolver os conflitos. Infelizmente, se você for o extremo da direita, o extremo da esquerda, você não consegue resolver o conflito. O diálogo é para resolver o conflito. O diálogo é para resolver a situação. Com o diálogo, você muda a vida das pessoas. É isso aí. Uma palavra que define Brasília. Muito trabalho, muito trabalho. Vai ter que ser essa, muito trabalho. Tem que trabalhar muito, porque senão você se perde no caminho. Então, se você estiver focado no trabalho, você não vai se perder. E eu fui para Brasília focado no trabalho. Se você não fosse político por missão, o que você seria? Por missão. Eu sou político por missão. Cara, eu seria um administrador de empresa, um trabalhador. Seria isso. O que não pode faltar em um café? Um bom papo. Como esse aqui. Um bom papo. As pessoas veem um caneca aqui, a caneca é com água. Mas antes, nós tomamos um cafezinho. Top, pode ter certeza. Um bom papo. Que nem nós fizemos aqui agora. Sim. E o horário passou, deve ter passado mais de 1 hora. Passou bastante. E a gente está aqui, se deixar, a gente fica mais, o dia fica inteiro. Mais. É isso, Gosta. Um bom papo. E agora a última pergunta é, Cassundé é? Gente boa demais, pô. Gente boa demais. Eu gosto da sua família, gosto do seu pai, do seu tio.
são pessoas que são referência para nós, na nossa região. Pô, sou admirador da família Cassundé. Muito obrigado. Riba, agora os momentos finais, eu quero te agradecer pelo tempo. Eu agradeço pelo cafezinho aqui, pela essa resenha maravilhosa. Se der tempo, a gente toma mais um cafezinho. Bora. Depois. Isso aí. Muito obrigado por a gente já se conhecia há muito tempo aí, já se encontrava nos bastidores, se encontrava na Câmara, mas ter esse diálogo, esse bate-papo, o meu canal é sempre aberto para isso, é um canal que não tem lado, não é esquerda, direita. É o canal do diálogo. O canal do diálogo, é o canal para que as pessoas possam conhecer de fato quem são os políticos. Eu trago pessoas aqui que são comprometidas, que têm um trabalho que eu conheço. Legal. Então eu faço questão de trazer aqui para que o nosso canal sirva para que possam conhecer. Então, legal. Eu te agradeço imensamente por essa oportunidade de poder bater esse papo com você, de poder te apresentar aqui não só para a nossa região, mas para quem nos acompanha aí nas redes sociais. E deixo agora as considerações finais para você. A minha palavra a você, ao canal aqui do Café com Cassundé, é de gratidão por você abrir esse espaço aqui para a gente fazer esse bate-papo, trocar essa resenha, tomar esse café aqui. Então, minha palavra de gratidão a você, a todos que estão aqui nos bastidores, que por trás das câmeras sempre tem as pessoas que fazem o trabalho diferenciado. Então, a minha palavra de gratidão a toda a sua equipe aqui, que são pessoas competentes, e agradecer a Deus pela oportunidade de estar vivo, agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar no Congresso Nacional, agradecer minha família, minha esposa, minhas filhas, meu netinho, meu genro, que fazem parte do meu dia a dia. Agradecer a toda a minha equipe. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Sozinho eu posso ir até mais rápido, mas com a equipe que eu não tenho dúvida que eu vou muito mais longe. Porque um vai fortalecendo o outro, um vai dando incentivo ao outro. Então, a minha palavra de gratidão à minha equipe, a minha palavra de gratidão à população de São Paulo, que me deu o privilégio de estar hoje no Congresso Nacional, e vamos continuar trabalhando para a gente ter entrega para a população. Eu acredito muito nessa ferramenta chamada política. Eu acredito muito que através da política a gente pode impactar a vida das pessoas. Então, eu sou um cara muito feliz, eu sou um cara eternamente grato a Deus, agradecer profundamente, de coração aberto a Deus, porque sem Ele a gente não é nada, entendeu? Agradecer a toda a liderança, a todos os amigos que estão juntos comigo nessa empreitada de saber que a política não é uma profissão, a política é uma missão. Então, Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Cassundé. Muito feliz de estar aqui hoje. Voltar o ano de 2026 e o primeiro canal de entrevista que eu estou dando aqui é para você. Honra. A honra é minha de estar aqui e agradecer você, seu pai, que são pessoas maravilhosas, e colocar o meu mandato à disposição da sua família, à disposição do nosso povo. Deus abençoe. Muito obrigado. Show de bola. É isso aí. Mais uma vez quero agradecer a todos vocês pela audiência. Entre no nosso canal, se inscreva. Estamos também no Instagram, Jornal Cidade em Alerta. Lá colocamos as matérias da nossa região e também os cortes desse podcast. Um forte abraço a todos, até a próxima, valeu!